Direto da redação. Com os servidores da Prefeitura de Campos em greve, nós temos movimentos de outros servidores de outras prefeituras, porque a reposição salarial em algumas prefeituras, elas não conseguem. Onde recebeu, em Campos não teve, mas onde teve, não consegue acompanhar a carestia, a inflação dos alimentos, porque o custo dos alimentos está aumentando, vai continuar aumentando, o preço do combustível está aumentando, vai continuar aumentando e doendo no bolso. Sobre isso eu converso agora com o economista do Portal Viu, colunista do Portal Viu, Ranulfo Vidigal, que já está comigo aqui virtualmente nos estúdios da Demais News, no Estúdio Viu Digital. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Diga lá. Ranulfo, tá frio por aí também ou tá calor? Nós temos hoje um dia ensolarado e um frio gostoso, um frio bastante interessante. E vai se manter, né? Porque nós estamos chegando na fase mais fria da nossa área sul do planeta. E isso, evidentemente, vai pedir um vinhozinho, como você estava comentando há pouco, né? O vinho é a bebida que aumenta a capacidade das pessoas terem empatia, né? E conversarem mais entre si, né? Ninguém toma uma garrafa de vinho sozinho, ela sempre toma-se uma garrafa de vinho com alguém, conversando, dialogando, e esse período parece bastante adequado. Outra coisa que, dado que você falou há pouco do Arthur Gomes, uma pessoa ligada à cultura de nossa região, uma pessoa extremamente rica, é que essa questão dos alimentos que você trouxe à tona nessa discussão agora, ela traz também de volta uma música muito interessante, interpretada pela genial Elis Regina, chamada Casa do Campo. Nunca foi tão importante quanto agora ter um sítiozinho no campo para fazer uma pequena produção caseira de alto consumo de alimentos, a galinha caipira, o ovo, né? Toda aquela pequena plantação para alto consumo, dada a enorme carestia dos preços em escala internacional, né? A gente sabe que isso está tendo implicações associadas à pandemia, que desmontou as cadeias produtivas em escala global. Agora, esta guerra insana na Eurásia, né, que tem a questão do trigo, que tem a questão dos fertilizantes, que tem a questão do milho, né, e também o preço exagerado dos combustíveis, o pique. Poucas vezes o preço dos combustíveis, principalmente o petróleo, superou $100 ao longo da sua história de vida. E isso está acontecendo agora em função desse desarranjo e desse boicote associado à guerra entre OTAN e Rússia. A gente espera que isso possa ser superado. Entretanto, o que está se vendo é que os Estados Unidos, em função da queda acelerada de popularidade do velhinho Biden e de uma eleição que vai ser em novembro, a eleição legislativa, ele precisa de uma guerra para ganhar popularidade. Veja que absurdo ter uma guerra na Europa para ter popularidade nos Estados Unidos e tentar não perder de forma expressiva essa eleição de meio de ano, que pode transformá-lo no que a gente chama de pato manco. Se ele perder essa eleição em novembro, ele vira um presidente pato manco, e por isso estamos tendo toda essa carestia que você tão bem está colocando para nós, meu caro Roberto. O Ranulfo, eu fiquei muito assim atento aos movimentos, ou estou ainda muito atento aos movimentos do governo da China. Porque a China, ela consegue antever cenários com um preciosismo que, assim, admirável. E o governo da China, nesse momento, ele prioriza o mercado interno. Porque a China é um grande exportador mundial, é o grande supridor
de matérias-primas, ou melhor, de tecnologia, não é? De equipamentos. É uma das grandes cadeias de suprimentos do mundo, a China e a Índia. E a China, ela fez o seguinte movimento nos últimos tempos. Ela está voltando toda a sua estratégia econômica para o mercado interno, que é um grande mercado interno. Nós estamos falando uma das maiores populações do mundo, a população da China. E ela não vai, digamos, centralizar a sua estratégia econômica na exportação em 2023. E por que a China está fazendo esse movimento? Ela está antevendo uma grande crise global em 2023, com forte impacto nas economias internas nos países. Como é que estará o Brasil diante dessa perspectiva, Ranulfo? O Brasil está preparado para uma grande crise global, Ranulfo? O Brasil, nesse momento, deveria estar pensando em defender seu povo, planejar-se para esta nova realidade muito bem trazida por você. Mas não vejo o Brasil, nesse momento, preocupado com isso. Vou dar como exemplo o que tende a acontecer nas próximas horas, que é a autorização de venda da Eletrobras. A Eletrobras é a grande holding de energia elétrica do país. Quando você vender a Eletrobras, você vai perder, o governo vai perder níveis de garantia para ter energia barata. E energia é fundamental. Outra coisa, estão praticamente transformando a Petrobras apenas numa geradora de dividendos para os ricaços, né? 40% das ações da Petrobras hoje estão na mão de gente do exterior. E a Petrobras agora, em vez de ela ser um instrumento para que as pessoas paguem um combustível justo, ela está sendo muito mais um instrumento para gerar lucros fabulosos e dividendos fabulosos para uma minoria. Um país que age assim, um país que deixa que 70% das famílias estejam completamente endividadas e o Banco Central desse país continua aumentando a taxa de juros de forma estratosférica, é um país que não está, de modo algum, pensando em planejar e defender a sua população. Ao contrário da China, que nesse momento tem uma postura defensiva, no sentido de tentar minorar essa situação concreta de crise a nível internacional. Foi muito boa a sua observação. Quando a gente traz essa discussão para dentro de nossas cidades, o que a gente vê é o funcionalismo público das cidades litorâneas e interioranas do país na busca de recuperação de poder de compra dos salários. Veja o caso específico da cidade de Campos, onde o funcionalismo ontem foi para a porta da prefeitura reivindicar ter informações que possam permitir a retomada, a recuperação dos seus salários, né? Estão há vários anos sem reposição e agora, como a inflação está acelerando, está sentindo na carne rapidamente a perda de poder de compra. Eu vi, inclusive, numa ampla matéria ontem de uma rede de televisão aberta da região, um dos servidores dizer que comprava óleo de soja a R$2 e esse mesmo óleo de soja custa 20 hoje. Então, as pessoas estão, nesse momento, tentando se defender o seu poder de compra. E aí é fundamental que as prefeituras mantenham o diálogo, no sentido de recompor dentro da possibilidade o poder de compra, porque na hora que ela recompõe o poder de compra, ainda que parcial, ela afeta positivamente a demanda agregada da cidade, porque as pessoas terão mais poder de compra para injetar recursos locais no comércio. E o comércio, nesse momento, precisa de poder de compra dos salários da população para poder se recuperar. É um jogo de ganha-ganha se porventura as prefeituras tiverem uma boa negociação com seus servidores. Concorda, Roberto? Perfeitamente, Ranulfo. Quem está lhe mandando um abraço aqui é o Arthur Gomes, que está lá em São Francisco da Bapuana, o Arthur da Fulinaíma.
E o Arthur, que agora está trabalhando na cultura lá de São Francisco Itabapoana, foi uma aquisição lá da Secretaria de Educação e Cultura de São Francisco. E o Arthur vai tocar um grande projeto lá de poesia nas escolas, vai trabalhar poesia nas escolas municipais de São Francisco Itabapoana. Aliás, São Francisco tem dado demonstrações, o Ranulfo, assim, de muitas decisões acertadas. Seja com a nomeação de Arthur agora na Secretaria de Educação e Cultura, para essa tarefa, vai fazer teatro de rua, vai fazer o que Arthur sabe fazer e a gente sabe o que é capaz de fazer. E recentemente também uma outra iniciativa que foi voltada assim com forte impacto na economia de São Francisco Itabapoana foi uma parceria assinada entre a Prefeitura de São Francisco, a prefeita Francimara Azeredo, e os dirigentes da indústria cana-brava para plantio de cana e o incentivo para que São Francisco se torne o grande fornecedor de matéria-prima para a usina cana-brava. Então isso é de uma importância econômica, de um alcance social para a cidade enorme, né, Ranulfo? A grande característica de São Francisco é que a renda circula internamente, porque os pequenos produtores de cana-de-açúcar, né, de abacaxi, de maracujá, eles fazem a sua plantação, colhem e gastam o seu recurso dentro da cidade, de modo tal que o comércio local tem tido incremento. Aliás, há pouco você estava dando bom dia para Marcelo Mansur, que também tem tradições lá naquela bela região costeira com praias maravilhosas, e eu desejo ao meu amigo Arthur Gomes todo o sucesso, porque São Francisco tem tradições culturais extremamente interessantes e ele ali terá toda a condição de fazer um bom trabalho, né, Roberto? Ah, perfeitamente. E São Francisco tem uma característica, assim como você está falando, muito peculiar, a cultura ali é muito forte. As pessoas que são de São Francisco são muito apegadas a São Francisco. É uma característica assim, muito marcante na cidade de São Francisco. E Arthur Gomes é o primeiro entrevistado aqui no programa Cidade em Pauta, que vai ao ar já a primeira edição. E nós vamos colocar, Júlio, a primeira edição já na segunda-feira, viu? Porque pelo calendário, então a gente gravou os 2 programas, vamos soltar o primeiro e vamos gravar o terceiro na semana que vem. Mas é um programa que nós vamos estrear aqui na Demais News, Cidade em Pauta, sempre focando questões relacionadas às cidades de todas as regiões de todo o Brasil. E o primeiro tema é Gargaú, a figura chamada Bracutaia, uma figura lendária da praia de Gargaú em São Francisco de Itabapoana, e que agora é nome de uma biblioteca e deverá ser nome de praça também em Gargaú. E nós vamos contar um pouco dessa história. E o segundo programa foi gravado ontem. Aí está você acompanha as imagens aí do primeiro programa. Tem como soltar um pedacinho? Comentário do Horácio, que ele tem um acervo sobre Zé Gamela e Zé Gamela está enterrado em Gargaú. Me prometeu me mandar todo o acervo que ele tem. Formidável, pô, não é? O Zé Gamela. Cordelista. Me prometeu me mandar todo o acervo de Zé Gamela que ele tem. Eu falei, cara, mas que ótimo, me manda isso ontem. Porque aí você conferiu um pequeno trecho da entrevista do Arthur Gomes, dá para se ver o que vai ser o programa Cidade em Pauta. E o segundo programa foi gravado ontem, um especial sobre Cícero Guedes, um alagoano que veio para Campos trabalhar em regime de semi-escravidão em canaviais. Ele foi resgatado do trabalho escravo para se tornar um grande líder do MST e que foi covardemente martirizado, assassinado nos arredores da usina Cambaíba em 2013. Mais de 30 tiros e pelas costas. E vai ser agora tema de um musical no Teatro Trianon. Meu Nome é Cícero. É o musical que vai estrear. Então nós entrevistamos aqui o professor Marcos Pedroves, que conheceu o Cícero Guedes. Entrevistamos o autor, o diretor e também que vai dirigir o espetáculo, o Adriano Moura. Você confere aí agora aí um pequeno trecho das imagens. Pode soltar um pequeno trecho também? Da história e da luta de Cícero, a gente possa refletir, reivindicar, questionar, problematizar essas questões que até hoje, né, nos rodeiam, e como que a violência no campo, né,
nos últimos 3 anos, né, ou melhor, nos últimos 4 anos, né, principalmente, elas se intensificaram bastante, já com a carta branca para matar, que o presidente Jair Bolsonaro tem dado. Então, tá dando para você ver, Ranulfo, o que vai ser esse programa e a temática. Grande programa Roberto, Cidade em Pauta. Pois não, Ranulfo? Roberto, parabéns pela iniciativa. E eu, desde já, faço uma sugestão. Um cordelista extremamente rico para a nossa região foi Osório Peixoto, que você conheceu e que eu convivi. Osório Peixoto, Fernando Leite, Sérgio Mendes, Antony Garotinho e tantos outros fizeram coisas muito bonitas na área cultural no primeiro Muda Campos, no final dos anos 90, na cidade de Campos. Osório Peixoto tinha uma visão da questão popular de Campos, da questão cultural popular, das grandes manifestações culturais, e, na minha concepção, vai merecer desta extraordinária ideia da Demais e do Portal Viu de resgatar estas figuras. É muito importante a gente resgatar a nossa história, a nossa cultura, nesse momento em que nós estamos sendo invadidos, né, pela cultura estrangeira, e as nossas crianças não têm a noção de quanto a nossa cultura é rica e expressiva, e principalmente essas pessoas que juntaram capacidade de luta com capacidade de interpretar com precisão a alma popular. Parabéns, Roberto. Muito obrigado, Ranulfo. Ranulfo, obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação nessa manhã de quarta-feira, hoje é dia 18 de maio, e tenha um bom dia, uma semana produtiva, Ranulfo. Um abraço, meu amigo, e parabéns para toda a equipe da Demais. Muito obrigado, Ranulfo Vidigal, economista, e hoje ainda vai ter artigo novo do Ranulfo Vidigal no Portal Viu. Você vai conferir em portalviu.com.br.